com os seus netos. Mas, na verdade, família é aquilo que ocupa todo o nosso tempo, durante todo o tempo da nossa existência. Por isso é algo muito importante. Eu quero convidar todos a que abramos o livro de Provérbios, no capítulo 4, e nós vamos ler Provérbios 4, de 1 a 18. Provérbios 4, de 1 a 18. Está lá no meio da sua Bíblia, depois do livro de Salmos, você encontra o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, de 1 a 18. Se você der uma olhada para o lado, você vê alguém que não tem Bíblia, convide-o a ler a palavra de Deus juntamente com você. Tá? É como eu costumo dizer, se você não tem Bíblia, é só você ficar do lado de um crente aí que você vai achar uma Bíblia. Tá? Ah, mas eu sou crente. Bom, aí, né? Aí, vamos lá. A palavra de Deus diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha ao teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Então, em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele, passa de largo, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade, bebe o vinho das violências, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Até aqui. Senhor nosso Deus, tem tanta coisa aqui, Pai, nesse trecho da Tua palavra. Tem tanto ensinamento, tem tantas advertências, que nós precisamos parar um tempo para entender esta palavra, e mais do que isso, para aplicá-la nas nossas vidas. Aqui estão, Pai, nessa noite, os pais e os filhos, uma família reunida na Tua casa. E eu te louvo, Pai, por cada um que nessa noite tem o privilégio de reunir-se aqui, neste lugar, com a sua família. Mas oro também por aqueles que ainda têm um lar dividido, cuja família ainda não é integralmente conhecedora e busca o Senhor. Por isso, Pai, que também nessa noite Tu venhas atender ao clamor desse pai, dessa mãe ou desse filho, que clama pelo restante da sua família. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar, queridos? Eu quero dar como tema a essa palavra conselhos práticos e importantes do homem mais sábio que já existiu. Conselhos práticos e importantes do homem mais sábio que já existiu, o rei e proverbista Salomão. E neste trecho da palavra de Deus, esse homem mais sábio fala abertamente sobre a sua fonte de sabedoria. Ele está aqui abrindo o coração, dizendo: como eu me tornei um homem sábio? Como que eu adquiri o que eu tenho hoje?
porque quando Salomão escreveu esses provérbios, ele estava no auge, né, da sua vida como rei, como homem de Deus, como alguém que estava na posição de governo do povo de Israel. E ele está aqui abrindo o seu coração, na verdade está dizendo assim, eu vou ensinar para vocês qual é o caminho das pedras, eu vou ensinar como se tem uma vida vitoriosa e sábia. E aí ele começa a falar sobre essas coisas, desvendando os segredos da sua sabedoria e do seu sucesso. A palavra de Deus diz que tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do rei e na casa de Deus, ou seja, ele construiu um templo e ele construiu um palácio, os dois. Tudo quanto ele intentou fazer, ele fez vitoriosamente, grandiosamente. Irmãos, que privilégio você ter a sua vida com Deus bem e você ter a sua vida profissional, emocional, familiar, abençoada também por Deus. E é por isso que eu convoquei nessa noite os pais e os filhos para nós estarmos aqui nesta celebração, né? Ele começa dizendo, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Ou seja, eu estou dando para vocês algo bom, então pega o que eu estou dando, coloca no coração de vocês, porque vocês vão vencer, vocês vão prosperar. Aí é o que ele começa dizendo aqui no versículo 2, né? E ele reconhece a importância do ensinamento que ele recebeu do seu pai. A primeira coisa, olha aí, versículo 3, quando eu era filho em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, porque ele foi filho único, né? Então, ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Ou seja, vive uma vida feliz, vive uma vida abundante, vive uma vida regalada, como ele viveu. Queridos, a primeira coisa que Salomão está nos dando aqui é um recado, que conselho de pai e de mãe sempre é para abençoar. Conselho de pai e de mãe é instrumento de Deus na vida dos filhos. E ele também está nos mostrando o seguinte, primeiro, a responsabilidade dos pais. Eu quero falar agora ao pai e à mãe, que representa cada família hoje aqui. Se Salomão diz, como rei, como homem de Deus, como o homem mais sábio que já existiu, que os pais podem dar bons conselhos à vida dos seus filhos, eu quero dizer nessa noite que ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode tirar alguma coisa que não tem para dar para outra pessoa. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto é, pais, vocês são responsáveis por dar bons conselhos, por orientar os seus filhos. E eu tenho falado uma vida inteira no meu ministério que o melhor conselho não é aquele que se dá só com palavras, mas é aquele conselho que se dá com atitudes, dizendo para os filhos, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Então, aqui é uma responsabilidade. O Salomão está dizendo, se eu sou hoje o homem que eu sou, se eu alcancei o que eu alcancei, é porque eu, desde pequeno, tenro em idade, quando eu era criança ainda, na companhia do meu pai e da minha mãe, eu ouvi os ensinamentos do meu pai me dizendo que eu guardasse tudo aquilo que eu estava recebendo dele, que eu retesse isso no meu coração. Queridos, hoje são muitas pessoas que amargam, após alguns anos de vida, né, não terem seguido o conselho de um pai e de uma mãe. Ah, se eu ouvisse o meu pai, ah, se eu ouvisse a minha mãe, não estava passando, porque eles me avisaram, eles falaram, eles disseram, e eu não ouvi, eu resolvi fazer aquilo que me deu na telha na hora, e agora eu estou pagando o preço. Quantas pessoas vivem hoje um casamento falido, mas os pais avisaram, olha, esse casamento não é de Deus, isso aí tem tudo para não dar certo, né? Isso aí tem tudo para ser uma tragédia. Ah, mas eu amo, eu gosto, eu estou apaixonado, é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, queridos. A maioria das vezes, não vou dizer sempre, porque não é uma coisa infalível,
mas na maioria das vezes, quando os pais aconselham em relação a relacionamento conjugal, casamento, né, é porque do alto da experiência deles, dos anos de casado que eles têm, já estão vendo coisa que o filho e a filha, às vezes cego, não conseguem enxergar, porque está cego pela paixão. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto, e às vezes se acaba olhando numa só direção, quando na verdade o casamento é uma série de conjuntos de coisas que precisam ser analisadas. Então, eu sempre aconselho aos jovens, né, estejam atentos às orientações, às impressões que os pais passam para os filhos a respeito do seu futuro esposo, da sua futura esposa, porque nenhuma mãe, nenhum pai quer ver um filho ou uma filha mal casado. Isso aí é coisa certa, né? Até porque, quando o casamento dos filhos não dá certo e nascem os netos, na maioria das vezes, quando há separação, são os avós que acabam tendo que segurar essas crianças como se fossem pais novamente. Eu conheço vários avós hoje que, quando podiam estar gozando de uma vida mais tranquila, passeando, tendo uma vida mais solta, porque trabalharam uma vida inteira com compromisso, com relógio, com hora de chegar, de entrar, e agora na velhice estão tomando conta dos netos, porque o casamento dos seus filhos desabou. Então, queridos, é muito importante o conselho dos pais, e os filhos deem importância a aprender a valorizar e aplicar esses ensinamentos na sua vida. Você nunca perde quando você diz assim: Senhor, eu estou em dúvida, então me fala através dos meus pais, porque eu sei que eles me amam e eles querem o melhor para mim. A outra coisa que eu quero falar é que a sabedoria da qual o proverbista Salomão, o rei Salomão, está falando aqui, não é só o conhecimento humano. Tem muita gente hoje, vou adquirir sabedoria, né? Vou fazer uma boa escola, uma boa faculdade, vou mergulhar de cabeça nos livros, eu vou saber, eu quero aprender, eu quero crescer. Glória a Deus por você que quer estudar, quer aprender e quer crescer. Mas eu quero dizer que esse ensinamento, querido, ele vai muito, muito além daquilo que se aprende nos bancos escolares, tá? Nós temos hoje em nossa igreja uma escola que tem bons professores formados, preparados, com pós-graduação, alguns até com mestrado e outros fazendo até doutorado. Mas nós temos algo diferente. A gente pensa o seguinte: não é só isso. Esses dias mesmo eu estava reunido com os professores lá e disse para eles: olha, eu tenho recebido boas impressões, bons testemunhos a respeito do trabalho de vocês, mas eu quero lembrar a vocês que vocês não são apenas professores, vocês são muito mais do que isso. Vocês são um instrumento de Deus na vida dessas crianças, porque o bom mestre é aquele que entende que o seu aluno não é só alguém que esponja os seus conhecimentos teóricos, né, filosóficos, humanísticos, mas é aquele que consegue colocar no coração dos seus alunos ou discípulos a palavra de Deus. Eu estava falando sobre essa responsabilidade. Queridos, há muitos jovens hoje que estão estudando, estão se dedicando e devem fazê-lo, né, aos estudos, mas estão se esquecendo de que há uma sabedoria da qual o Senhor Jesus nos falou, que essa sabedoria não seria revelada a qualquer um. Quando a gente lê o livro de Mateus, né, o evangelho que foi registrado segundo Mateus, no capítulo 11 de Mateus, Jesus está falando sobre essa sabedoria. Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: existe sabedoria humana, existe cultura, mas é algo que Deus revela aos simples. O simples não significa aquele que não tem cultura, não, querido. Significa aquele que é simples de coração, que mesmo adquirindo conhecimento humano, não se envaidece desse conhecimento e procura sempre ouvir a voz de Deus, né? Graças a Deus, hoje nós temos grandes cientistas,
grandes médicos, grandes advogados, né, grandes engenheiros, grandes pessoas que estão aí no mundo jurídico, né? Agora, então, no Brasil, a gente tem aí um grupo de juízes, advogados, cristãos, que estão brilhando na nossa sociedade da forma com que estão tratando a coisa jurídica. E eu louvo a Deus por isso, queridos, porque esses homens e mulheres, mesmo tendo curso no exterior, sendo pessoas assim de uma cultura, sabe, inegável, mas eles são servos de Deus. Então, o conselho que eu dou aqui, principalmente aos filhos que estão se instruindo nessa geração, aos jovens que estão buscando conhecimento, que tornará possível o seu sucesso na área profissional. Nunca se esqueçam de que Deus revela o seu verdadeiro conhecimento aos simples. Deus revela a sua vontade àqueles que, independente da cultura que têm ou deixam de ter, inclinam o seu coração, às vezes, para ouvir o conselho de um simples pai, o conselho de uma simples mãe. Tá? Eu louvo a Deus por homens e mulheres que, na sua caminhada de criar filhos, não tiveram acesso à cultura humana no passado, mas hoje estão sabendo dar isso aos seus filhos através de boas escolas, mas junto estão dizendo a eles: nunca deixem de ouvir a voz de Deus, porque isso é sabedoria, isso é saúde, isso vai poupar a sua vida de alguns dissabores que você poderia evitar, porque essa sabedoria humana você pode adquirir nos livros e nas boas universidades, mas a sabedoria de Deus você ouve no coração de Deus, e muitas vezes falando através de um pai e de uma mãe, que não tem muita cultura, humanamente falando, mas que tem um coração nas mãos do Senhor. Às vezes o jovem, ele começa a adquirir conhecimento que os seus pais não tiveram, porque não tiveram acesso, né, na época, e começa assim, vai descer. E começa aquela coisa: não, pai, o senhor não sabe de nada. Não, mãe, a senhora não sabe de nada. Né? Às vezes, o pobre coitado do pai pega o celular e diz: filho, me ajuda aqui, porque eu não sei nem como é que mexe nesse negócio aqui. Né? E às vezes os filhos não têm muita paciência de ensinar os pais. Às vezes pega o celular e fala: pronto, está feito. Espera aí, vai devagar, eu não consigo essa velocidade. Né? E aí os filhos começam a achar que eles são os bambambãs. Não, olha, eu já sei mais do que meu pai. Querido, não é assim não. Existem coisas da vida que você está longe de conhecer. Lá na frente, um dia, na maturidade, você vai conhecer e reconhecer essas coisas. O fato de você dominar a tecnologia e de ter um conhecimento maior, né, na área do ensino, não significa que você não tem que ouvir mais os conselhos do seu velho pai e da sua mãe. Isso é importante. Salomão está dizendo aqui: quando eu era criança, tenro, na companhia da minha mãe, eu comecei a ouvir os ensinamentos que mudaram a minha vida, que moldaram o meu caráter. Muitos jovens, querido, têm a sua vida ceifada na flor da idade, porque não ouviram os conselhos do seu pai e da sua mãe. E é triste a gente fazer hoje vamos dizer assim, uma estatística, né? E sabermos que isso continua acontecendo. Jovens que tinham uma vida inteira pela frente, que podiam realizar tantas coisas, mas isso foi interrompido no meio do caminho, porque um conselho de pai, um conselho de mãe não foi ouvido, como diz aqui em Provérbios 4, que lemos, versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Se multiplicarão os anos. Olha, queridos, o primeiro mandamento que nele foi embutido, uma promessa, quando Moisés entregou a lei ao povo de Israel, aqueles 10 mandamentos, né, que há bem pouco tempo atrás passou até uma série na televisão, queridos, o primeiro mandamento que tinha uma promessa embutida nele é: honra a teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e te prolongue os teus dias sobre a terra. Queridos, isso aí é certo, né? Sabe aquele conselho, às vezes: filho, não vai por ali. Filha, cuidado com aquela pessoa. Olha, cuidado com aquela amizade, né? Cuidado com aquele relacionamento lá na escola, na faculdade.
Às vezes, mãe chata, pai chato, fica repetindo as mesmas coisas e tal. Queridos, queira Deus que você um dia cresça, que você um dia amadureça, que você case, e que você se veja dando os mesmos conselhos ao seu filho e à sua filha. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe, né, que ouviu isso dos seus pais e reteve no seu coração, vai ter alegria de um dia repassar esses conselhos também aos seus filhos. Mas aqueles que não ouviram, não estão aqui para repassar conselho a ninguém, porque muitos perderam a sua vida. Muitas são as vidas de jovens hoje que estão sendo ceifadas. E ainda pior, hoje nós estamos vivendo na era do suicídio. Estamos vivendo no tempo de pessoas que não estão mais, nem valorizando a própria vida. Nos países da Europa, hoje, lugares desenvolvidos, onde todo mundo tem um curso superior, onde todo mundo tem um curso de doutorado, de mestrado, enfim, tem lá, né, as suas influências na área social, mas são os países que mais está acontecendo suicídio. O Japão, queridos, é um país altamente tecnológico, É um país desenvolvido e todo mundo sabe disso. No entanto, o índice de suicídio no Japão, entre os jovens e adolescentes, tem atingido índices alarmantes, ao ponto deles ficarem, procurando uma forma de reverter isso. Por que quanto mais eles adquirem conhecimento e tecnologia, por que mais isso vem atingindo a sociedade japonesa em nossos dias? Não falta o dinheiro, não falta a casa, não falta a profissão, não falta o trabalho, não falta a cultura, não falta nada. Mas se não tem Deus, se não tem uma família estruturada, vai faltar tudo, porque essas coisas simplesmente não substituem as primeiras. E muitos jovens estão tendo a sua vida ceifada. O relacionamento, querido, entre pais e filhos é algo precioso. E deve ser uma amizade para a vida inteira. Vou repetir essa frase. O relacionamento entre pais e filhos é algo muito precioso. E deve ser uma amizade para a vida inteira. Há pouco tempo nós recebemos aqui o pastor Mário Simões, né? E ele fez questão de mostrar o seu pai, que nós conhecemos um dia, que também esteve conosco, o pastor Neco Simões, né? Que formou, que gerou 2 filhos abençoados, que são homens de Deus. E hoje o resultado da vida deles é o trabalho que o seu pai fez. E o pastor Neco, o pastor Mário Simões estava ali mostrando, esse aqui é meu pai, esse aqui sou eu e meu irmão, e esses aqui são os nossos filhos e os filhos dos nossos irmãos. A família toda cristã, a família toda servindo ao Senhor. Uma família de homens e mulheres de Deus, abençoados. Queridos, esse é o projeto de Deus para todas as famílias. Mas por que, às vezes, aquilo que foi criado por Deus para ser uma amizade gostosa se transforma numa confusão, numa briga, pais que não falam, né, com seus filhos, filhos que não se dão com os pais, e que num domingo que vem, como esse agora, Dia dos Pais, para muita gente, pai, eu não tenho pai. Mas tem sim, só que não há relacionamento. Aconteceu alguma coisa que ceifou a possibilidade de uma amizade, de um entrelaçamento, de uma atração natural e gostosa que deve existir entre os pais e entre os filhos. E, queridos, é justamente por isso que existe a palavra de Deus. É justamente por isso que existe a igreja. É justamente por isso que eu convoquei esse culto para hoje. Porque quando a gente não entende, existe um inimigo. Satanás, ele tem um alvo: separar e destruir tudo aquilo que Deus criou para ser uma bênção. O inimigo quer ver, sim, filhos afastados dos pais, brigados. É o conflito de gerações, né? Nos anos 60, se levantou um grande movimento, né, nos Estados Unidos e na Europa. O Brasil também pegou, né, uma rebarba disso aí,
que era aquela onda do movimento hippie, né? Os filhos pegavam uma mochila, botavam nas costas uma sandália surrada e saía de casa para viver a liberdade longe dos pais. E o que a gente ficou sabendo foi a destruição que isso causou. O que a gente ficou sabendo é que naquele movimento dos anos 60 nasceu também o envolvimento dos jovens com as drogas, né? Era aquela coisa de muita droga, sexo e rock and roll, né? Foi no que deu. E muitos daqueles homens não chegaram a constituir família, porque sua vida foi ceifada antes. E aqueles que constituíram, descobriram a duras penas lá na frente, que aquilo que eles destruíram, agora eles estavam tentando reconstruir. Que era justamente o relacionamento deles com os filhos que eles tiveram. E nasceu aí uma geração de conflitos, que na época era chamado de conflitos de gerações. Porque a cabeça do pai e da mãe é diferente da cabeça dos filhos. Querido, eu quero dizer que no reino de Deus não existe esse conflito. Você vê Salomão aqui, já maduro, falando do seu pai, do que ele lembrava da sua mãe, e da importância desse relacionamento e dos conselhos que ele ouviu do seu pai quando estava na sua presença. Se você for lá consultar os últimos dias de Davi, quando Davi chama Salomão e lhe dá conselhos, o primeiro conselho que ele diz é: ser homem. Ser homem. E aí começa a falar do homem de Deus, do caráter de Deus na vida do homem, e do relacionamento dele com Deus, que ele estava passando para o seu filho, dizendo: meu filho, o meu Deus falou comigo, que enquanto você andasse pelos caminhos que eu andei, não faltaria, né, alguém da nossa família nesse trono, porque Deus vai nos honrar enquanto nós andarmos na sua presença. E ali você vê Davi já idoso, já perto da sua morte, dando conselhos ao seu filho, e você fica dizendo: meu Deus, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Eu vejo hoje, queridos, que Satanás implantou esse conflito de gerações, né, onde a internet parece amplificar essa situação, separando os pais dos filhos até na mesa, porque cada um pega um celular e entra lá e vai ver a sua história, e não tem mais conversa, não tem mais papo, não tem mais relacionamento um com o outro. Eu quero dizer aqui aos pais que vocês não terão seus filhos na casa de vocês para sempre. Daqui a pouquinho eles vão sair, porque a palavra de Deus diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e formarão uma nova família e serão uma só carne. Então, o tempo que a gente tem para conviver com os nossos filhos, para influenciar positivamente com a palavra de Deus os nossos filhos, é um tempo limitado. Aproveitem esse tempo. Da mesma forma, também eu digo aos filhos, né, que esse tempo que você tem para conviver diariamente com os seus pais, ele não vai ser assim para sempre, né? Vai haver o tempo que você vai querer estar com os seus pais e não vai ter tempo para isso, por causa da vida, dos compromissos, do corre-corre, e você talvez fique esperando chegar um dia dos pais para dizer: eu quero ir lá e dar um abraço no meu velho pai. O dia das mães, que você diz: eu quero ir lá dar um abraço na minha mãe, porque eu estou com saudade dela. Então, queridos, é importante nós remirmos o tempo, como disse Paulo, porque os dias são maus. Aproveite. Domingo que vem, irmãos, que maravilhoso a gente tenha marcado esse culto para um domingo antes do Dia dos Pais, né? Para a gente poder entender que o que vai acontecer no domingo que vem não pode ser um negócio só do Dia dos Pais. O que a gente vai viver e vive no mês de maio, né, quando comemoramos o Dia das Mães, não pode ser um negócio só do momento do Dia das Mães, mas tem que ser alguma coisa que esteja presente na nossa vida. Eu quero dizer, você jovem, você adolescente, né, valorize o pai e a mãe que você tem, com defeitos, né, com algumas coisas que talvez você não goste, né, mas eu quero dizer para você que você tem a bênção de ter um pai, uma mãe que te ama, e que mesmo com todos os seus defeitos, tem orado a Deus, tem pedido a Deus pela sua vida, e tem te dado bons conselhos. Aproveite isso. Não fique pensando que você vai ter isso para sempre, porque haverá um momento que você talvez passe por uma luta na sua vida, e você fique pensando: ah, meu Deus, não tenho mais a minha mãe, né? Eu me lembro de quantas vezes, nas lutas que passei, até ministeriais, né, a minha mãe foi muito importante.
Os momentos em que ela sabia o que eu estava passando, que ela orava por mim e que procurava me ouvir, e às vezes até calava para que eu pudesse falar, e muitas vezes ela dizia: filho, eu estou orando por você, você vai vencer isso aí. Como é importante, irmãos, você ter essa companhia. Às vezes a gente, na hora, não avalia muito, porque a gente, sabe, quando a gente tem, a gente não avalia muito. Mas quando a gente não tem mais, a gente fica pensando: meu Deus, que saudade, que falta que tem. De ter uma mãe, de ter um pai que intercede, que ora, que abençoa as nossas vidas. Eu estou vivendo agora uma fase, queridos, em que eu estou cuidando do meu pai como um dia ele cuidou de mim quando eu era criança. Meu pai está dependendo de mim agora. Mas eu estou procurando viver esse momento não com reclamações e tristezas, não, como uma oportunidade que Deus está me dando de poder cuidar do meu pai e retribuir um pouquinho do tanto que ele já fez por mim. A oportunidade que Deus está me dando, né, de conviver com ele mais de perto, porque a necessidade me obrigou a fazer ainda mais essa aproximação. Né? O dia agora começa às 6h30, 7 horas da manhã, quando eu vou dar banho nele. Irmãos, eu estou dizendo: Senhor, obrigado, porque eu tenho essa oportunidade de fazê-lo. Quantos filhos não tiveram essa oportunidade? Obrigado porque eu tenho a oportunidade de fazer isso na presença dos meus filhos, porque quem sabe um dia eles vão fazer isso por mim. Tá? Às vezes, querido, a gente não valoriza a vida porque a gente acha que a vida é só aquilo que a gente quer. A gente acha que a vida são só os nossos planos, sonhos, principalmente os jovens, né? Cheio de coisas na cabeça: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Querido, a vida é muito mais do que isso. A vida é a companhia desse velho pai, dessa mãe. Hoje, aqui de manhã, eu orei por um casal que estava completando 25 anos de casados, né? E eu gosto dessas coisas, irmãos, isso mexe comigo. Eu recebi esse casal no nosso gabinete, conversei com eles, né? E o pai estava me dizendo: olha, eu era de marinha, agora estou aposentado, eu passei muitos períodos longos, até 2 meses, né, sem poder ir na minha casa. E eu disse para ele: querido, aproveite esse tempo que você tem ainda com seus filhos, porque eles ainda são solteiros, né, para você resgatar esse tempo que você não teve quando eles eram pequenos. Porque a esposa tinha que ser pai e mãe na ausência do pai. Mas a esposa estava ali feliz, chorando na presença de Deus, agradecendo o marido que ela tem. Ela disse: eu recebi uma bênção de Deus. E ele também diz a mesma coisa: eu tenho um tesouro dentro da minha casa. Irmão, isso é maravilhoso. Quantos casais não chegam a comemorar 25 anos, porque antes disso o casamento acaba? Quantos filhos não podem desfrutar do que hoje esse casal de filhos desfrutou aqui, podendo ver os seus pais, né, orando um pelo outro, abençoando um ao outro. No final tiramos uma foto aqui no altar. Irmãos, isso é projeto de Deus para as nossas vidas. Satanás quer destruir isso, ele não quer. Sabe por quê? Satanás não tem família, irmão. E ele não tem família e quer destruir a sua. Ele não tem relacionamento com seu pai, porque um dia ele traiu o seu pai. Um dia ele levantou uma rebelião no céu e levou 1/3 dos anjos contra o seu pai. Por isso hoje ele lança os filhos contra os pais e os pais contra os filhos. Queridos, é algo precioso. É tão precioso o relacionamento entre pais e filhos, que quando Deus quis exemplificar qual era o tipo de relacionamento que Ele queria ter conosco, como seu povo, Ele disse: eu serei para vós como um pai, e vocês serão para mim como filhos e filhas. Para e pensa. Se Deus fez essa comparação, Ele poderia ter dito qualquer outra comparação, mas Ele disse: eu quero ser pai de vocês. Ele podia dizer: olha, eu quero ser o criador de vocês, eu sou o criador de vocês, vocês são minhas criaturas. Pronto. Ponto. No final do seu ministério, Jesus volta-se para os discípulos e diz a eles: olha, eu já não quero mais chamar vocês de meus servos, porque eles o chamavam de mestre o tempo todo, né? Mestre isso, mestre aquilo. Agora Jesus, no final do ministério, diz: não, vocês não são mais meus servos. Eu quero chamar vocês de meus amigos, porque
tudo que eu tenho recebido do Pai, eu tenho revelado a vocês. Que nós possamos chegar no final dos nossos dias, podendo chamar os nossos filhos de nossos amigos, e você que é filho, podendo chamar o seu pai de seu melhor amigo, sua mãe, sua melhor amiga. Porque esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. O conselho que Salomão está dando em Provérbios 4, e chamamos aqui, a Sociedade Bíblica chamou de exortação paternal, tem tudo a ver com o que Deus quer para as nossas vidas. Por isso, uma das estratégias do diabo é lançar os filhos contra os pais. Lançar os pais contra os filhos para que não tenham amizade, não tenham entendimento, não tenham alegria. Façam da vida familiar um verdadeiro inferno. Mas quando você vai em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, fechando, o último profeta que Deus usou, e depois disso, 400 anos de silêncio da parte de Deus. Malaquias capítulo 4. No versículo 4 diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Aqui Deus estava falando de Jesus, 400 anos da vinda de Jesus. Esse profeta Elias significa Jesus. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, o dia em que Deus há de julgar todos os homens. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus não quer ferir a terra com maldição. Por isso ele enviou o seu filho. O motivo principal da vinda do Senhor Jesus é que haja uma conversão de coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. O motivo principal da vinda do Senhor Jesus é que nós voltemos à nossa condição de relacionamento com o nosso Deus como nosso Pai. Esse é o motivo principal. E quando essa relação vertical é restaurada, você tem tudo para restaurar as relações no plano horizontal, ou seja, entre nós, entre os nossos pais, entre as nossas famílias, entre os nossos filhos. Então, Deus está falando aqui, esse é o meu projeto, e eu não quero ferir a terra com maldição.